Boa noite, meus amigos do podcast Som Encerrado, ao belo som de uma viola maravilhosa. Estamos aqui para gravar mais um episódio com duas personalidades maravilhosas. Eu sou Adriano Meirelles. E eu, Alexandre, do Agenda BSB. E hoje a gente vai bater um papo super legal. Estamos aqui com Kiko Santana e Marcelo Haid. E vamos começar esse programa nesse astral. Marcelo, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória, que nós sabemos que você é advogado, empresário. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Certo. Pois é, eu sou advogado atualmente, né? Milito na área de direito de família e direito civil. E sempre fui envolvido no mundo da música, não exatamente da produção musical, mas no mundo musical, especialmente no mundo do rock. Atualmente eu sou vice-presidente e presidente em exercício do Kamikazes. Então lá a gente tem algumas produções de festas internas e tal. E agora a gente está com um projeto no Moto Week, que já tem um tempo. E eu estou à frente desse projeto. Motociclista. Motociclista. Já viajou o mundo inteiro, só vive em cima da Gosta moto? de viajar, realmente eu gosto de E fica ouvindo rockzinho lá. rockzinho. Isso aí. É proibido, mas a gente ouve no fone ali dentro, né? No fonezinho. Pra ficar melhor, né, o passeio. Pô, tocar ali, às vezes, se tocar 500, 600 quilômetros de deserto, Tem sem como, nada, um fonezinho. Prazer você estar aqui com a gente, falar um Obrigado. pouquinho aí da Obrigado, produção desse palco do Kamikazes no Capital Moto Sim. Week. Eu acho que vai, igual eu tinha te falado, eu acho que vai matar a curiosidade de muita gente com relação Legal isso. à produção lá. Como acontece, como como acontece essa produção, como ela funciona lá, né? Especialmente que a minha parte lá Vai contar só com tudo, relação ao palco vai motor. falar né? tudo. Tamo E junto. aqui, Estamos aqui do lado também com o Kiko Santana. que honra, hein? Nossa. Uma Prazer honra. todo meu, gente. Aqui Prazer tem todo muita meu. história, muita Ô, história. Muita história. Pô, satisfação estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite também. Muito bacana aqui, viu? Gostei demais. Legal. Que bom, Tá à seja sua bem-vindo. disposição. O Obrigado. podcast, a instalação. Obrigado. Kiko tem uma história na música, filhos na música. Rapaz, eu costumo dizer que eu sou um operário da música, né? Então, em todas as funções, a gente bate o escanteio e faz gol de cabeça, né? E no final das contas produz pra caramba também. Produção musical é uma coisa de paixão, assim, né? Acho que me descobri fazendo produção musical. Era novo, né? Mas depois aos 20 anos eu comecei a fazer produções musicais ao mesmo tempo em estilos diversos, né? Tinha uma banda de heavy metal no início, mas estudava música clássica lá na escola de música e estudava piano e gostava de escutar hip hop. Então era assim, era aquela Pluralidade. essa doideira assim, Pluralidade. Que legal. E músicas autorais, bonitas? músicas hein? autorais. Na verdade, antes de cantar, eu mais compunha, né? E aí, acho que a última coisa que eu fiz foi cantar. Eu primeiro compunha, Legal. montava as bandas, compunha, arranjava e não cantava de back. Aí os vocalistas das bandas, né, davam umas doideiras, faziam o disco, vou sair. Aí você fala, nossa, Sobrava. aí tinha que conseguir outro cantor e fazer outra coisa. E aí teve uma vez que todos os cantores saíram, falou, que as músicas você tem que cantar, velho. Eu falei, eu? Não. Acabei cantando, né? Estilo Chico Buarque, né? O compositor que virou cantor. Foi, exatamente. Eu era mais um compositor. E arranjista, né? Fazia os arranjos. E aí a última coisa que eu fiz foi cantar. E eu tô aqui até hoje cantando. E eu acho que Nós o Alexandre tá agradecemos, doido pra né? ouvir. Eu tô. A gente já pode começar, né? Com a Bom, musiquinha. Se você Olha quiser só. contar a história da música, como foi, Isso. Ó, aquela noite ali na Chapada, aquele namorinho e tal. A história dessa música que eu vou cantar, não era ela, não, mas você falou de história, eu lembrei dela. Essa música que eu compus, eu tava no sofá, naquela época que teve aquele, lá no Haiti, que teve aquele tsunami que devastou tudo, né? E vendo o canal, e acho que era BBC, se eu não me engano, e aí a jornalista entrevistando um garoto, né? Dizendo que o garoto foi o único que sobreviveu de toda a linhagem dele, a família toda. A família toda morreu, e ele só sobreviveu porque ele saiu fugido para as montanhas para catar frutas, e quando voltou já não existia mais nada. E ela tentando entrevistá-lo com câmera, e ela, sem saber perguntar, mas falou, olha, a linhagem dele não tem mais ninguém, ele tá só e tal, tá aqui com a gente. Tentou fazer perguntas para ele. Ele pegou o microfone e ficou olhando assim para a câmera
E aí começou a descer as lágrimas do olho. Ela foi tirar o microfone, ele pegou, puxou, colocou aqui, tirou e entregou. E é assim, ó. E aí o câmera começou a chorar e ela também. Né? E eu também. E eu falei, cara, ele não disse nada. Nós estamos querendo chorar já? E falou tudo, né? Falou tudo. E aí eu lembro que eu falei, cara, aquilo me tocou muito. Inspirou. A Palavras no comunicação silêncio, né? não verbal, né? Exatamente. Aí eu Sim. fiz uma coisa tipo assim. Seus olhos são palavras que falam de mistérios, que não escondem nada, pois falam por si só. Seus gestos guardam mágoas das vozes que se calam, com tempos que atormentam tudo ao redor. Palavras são em vão, tentam explicar, mas não passam de palavras. E os gemidos são formas de expressar o que o coração não diz, pois só sabem dizer com o silêncio de um olhar. Vem ver a dor que o coração não mostra. Por que as palavras não confortam e a chuva que molha a terra são as lágrimas que rolam no olhar de quem vê. Vai. Que é isso? Lindíssimo, hein, bicho? Engraçado, né, Alexandre? Você acredita que eu esqueci Não, e o pior, essa que música? eu, e o pior que eu falei em Chico Buarque, mas realmente não tem nada a ver não, porque É. Chico Buarque não canta, né? Ele Não, e canta pra normalmente- caralho. Canta Olha, demais. Normalmente a gente assim fala pro cantor, cara, lá no podcast, assim, faz a gente não conseguiu interromper. Nossa. Normalmente Cara, a gente até muito bonito, interrompe bicho. no meio, Essa mas estava música- muito e aí, quando você lindo. falou da história, eu vim com ela. Falei, gente, legal. mas você lembrou? Eu falei, vou tocar essa música mesmo. Falei, putz, vou tentar. Tem tempo que eu não toco essa música, Cara, né? você tentou bem, viu? O dia a dia, o diário te ilumina, assim, te inspira? Você vê uma coisa, vê uma situação. Cara, assim, Normalmente você compõe mais assim? olha, nem Letra sempre. pra música, música pra letra? Às vezes vem mais a melodia Ótimo. e eu escrevo. Às vezes vem um tema e às vezes eu fico com aquele tema muito tempo na cabeça. Falo que eu vou escrever sobre isso uma hora. E aí, de repente, pum, sento e escrevo. Às vezes vem as duas coisas escrevendo. Essa foi meio que automático, porque eu tava vendo aquela cena ali e tal. Tocou, né? Já E eu sentiu, né? senti, então, meio que eu falei, cara, que bonito. Aí fiquei, né? Seus olhos são palavras Sim. que falam de mistérios, que não escondem nada. E foi vindo. As Eu acho que duas quando a coisas ao gente mesmo tá tempo. triste e apaixonado, Ah, a é inspiração verdade. vem, né? Aí o arranjo ficou muito bom. Nossa, muito Sertanejo ele dos que eu diga, né? O arranjos sertanejo- com a combinação. Sertanejo, a galera tem esse tema, né? Do fora, né? Do chifre e tal. Aquela coisa do cotidiano, do né? Que as pessoas cotidiano. acabam se identificando ali, né? Então, as composições, ela vem de forma... Às vezes vem já por encomenda mesmo. Ó, que tô precisando de uma música, falar sobre isso, isso e isso, no estilo assim, assim, assado. Aí você fala, tá, deixa eu ver o que eu faço aqui. Legal. Né? E a gente, às vezes Mas sai. você tem lugar certo, por exemplo, eu só gravo no estúdio, ou se não, cara, no meu sofá Vai pro Cerrado. mesmo, ou se não, cara, eu preciso me isolar e ir pro mato, tá em concentração. Como é que é o seu processo Cara, criativo, assim? o meu processo ele é muito doido mesmo, assim, sabe? Porque às vezes eu escrevo sem tocar,
vem só a melodia, eu vou escrevendo. Às vezes eu pego e vou cantando a melodia aqui, né? E alguma onda de letra. Às vezes o violão, ele, por mais que eu seja tecladista, assim, de estudo, de formação, mas o violão é onde que eu mais componho. É mais prático, né? Às vezes eu tô num quarto, tô em algum lugar. Não tem uma regra, não. E assim, quando comecei a ter uma regra, uma coisinha, eu quis não ser assim, porque eu falei, não, eu tenho que vir... Natural, É, né? porque eu faço música de vários Sim, tipos, sim, vários sim. estilos, né? Então, às vezes são histórias minhas, às vezes são histórias que eu às vezes não são histórias, às vezes são contos, né? E Sim. por aí vai. Legal. Marcelo, nós somos motociclistas, né? Sim. Também como você. Apaixonados. Nem tanto como você, porque eu já fiquei sabendo que você roda o mundo em cima da sua Né? Big Trail. Bem o mundo não, mas eu gosto de dar uma voltinha, cara. E eu vou te contar uma coisa que até a gente já conversou nos bastidores, mas eu morria de medo dos kamikazes quando era mais novo. Pois é, tem Eu uma morria de lenda medo. aí Eu morava perto que não da toma sede banho, dos kamikazes, aí tinha um negócio que os caras que eram faz cozidão com as criancinhas. Ninguém tomava banho. Eu tinha Aí quando eu medo passo, também. não é? Olha aí. Aí quando eu passava perto da sede dos kamikazes, eu desviava o caminho, né? É verdade isso aí ou não? Não, não. Não é. Não, é verdade não. O presidente está aqui É um pra pouco, dizer. mas não é não. Não. Cara, assim, tem gente que adora o kamikaze, né? Tem gente que tem medo, tem gente que adora. Atualmente tem mais pessoas que gostam, que simpatizam e tal. Que bom. É meio que uma filosofia ali o kamikaze, né? Mas isso é legal, não acha? Que aí É fica legal, místico, né? é legal, é bem É legal. quando a pessoa descobre que não é aquilo. E assim, no meio motociclístico, no meio de motoclubismo, né? É muito conceituado o clube, assim. Ainda bem que assim, tem muito a consideração do pessoal dos clubes, tanto de Brasília quanto de fora. E a música que escuta lá no motoclube é essencialmente Cara, lá tem de tudo. De brega, heavy metal, tem de que tudo. legal. Tem literalmente de tudo. Tem uma galera que gosta de bregão mesmo. E como é que Então, galera- funciona, assim? Eu sempre quis saber um motoclube. Funciona igual empresa mesmo? Tem papéis de legal? Você cuida do marketing? Organograma. Tem organograma? Como é O que que acontece? funciona? O Kamikaze surgiu de uma forma muito espontânea, né? São 5 fundadores do clube que começaram a rodar de moto, triciclo ali e tal, e começaram a fazer histórias sem muita organização. Mas como tudo na vida, né, a tendência é a coisa tomar mais outra forma ali e tal. Então, atualmente é bastante organizado. A gente tem uma diretoria, oito membros na diretoria, um estatuto, que a gente tenta seguir o máximo a risca possível. E ali a gente tem as competências, né? Delegam as competências para As diretorias. alguns diretores e tal. Então tem um responsável pela disciplina, tem um responsável pelas viagens, tem um tesoureiro, tem várias funções lá no clube. Atualmente é bem organizado. E eu, mesmo porque eu tenho uma formação um pouco diferente dos administradores antecessores, né? Não melhor nem pior, mas um pouco diferente, uma linha mais organizada ali. Então a tendência hoje é a gente andar bem organizado. Padrão, né? Você tem os dados de quantitativo de membros? Pois é, essa é uma pergunta Parcial. que sempre vem e tal, só que a gente prefere dizer que é uma pergunta sensível no meio do motoclubismo, E né? dentro disso, é um motoclube muito grande. É grande. Tem outras raízes Em Brasília é em o outros maior. estados? Tem. A gente tem subsede em Porangatu, tem Barra do Garça, tem um entorno sul, Águas Lindas. Aí tem membros nesses locais aí, a gente tem uma certa organização. E aí caiu no seu colo o Capital Motoweek. O palco kamikaze do Capital Motoweek. Praticamente. Como é que isso acontece? Caiu. É uma a pergunta- pergunta de milhão, hein? Pois é. O pessoal tem curiosidade mesmo, principalmente o pessoal de banda, de música. Porque o Capital Motoweek é um evento grande, né? Dentro do meio motociclístico é o maior da América Latina, né? E é o terceiro maior do mundo, né? Então, como é esse palco Kamikazes dentro do Motoweek? O Kamikaze sempre fez parte do Motoweek na época que ainda se chamava Moto Capital, desde o início. E
e sempre teve um espaço Era relevante lá dentro no do evento. pontão do Lago Sul. Foi no né? pontão. Depois foi pra Concha. Foi para a concha acústica, né? Eu me recordo. Antes do pontão, ainda tinha reuniões ali no estacionamento da Granja do Torto. Isso. Tinha lá o dog do Magrão, né? Então o pessoal começou a se reunir ali e tal. E o primeiro proprietário do evento que eu conheci foi o Sérgio Cruz, que era muito amigo do Magrão. Não sei se você conheceu, mas isso tem muito tempo. Era Moto Capital, isso aí, década de 90, né? Depois ele passou os direitos lá para outras pessoas e atualmente está com o Pedro e a Juliana, né? Então o que acontece? O Kamikaze sempre participou do Moto Capital. E o Kamikaze montava um circo dentro do Moto Capital. Não sei se você conheceu. Sim, lembro. Então Perfeitamente. tinha um circo, né? Sim. E quando foi há uns 5 anos atrás, mais ou menos, o Kamikaze deixou de participar do Moto Capital por questões de divergência entre o clube e a produção. E depois que um dos produtores saiu, aí o Kamikaze voltou pro Moto Capital, que virou o Moto Week. E eu, na minha gestão agora, resolvi tirar o circo e montar um palco. Então, essa ideia do circo era legal, era bacana, né? Mas era uma coisa assim mais intimista e tal. Tinha gente que falava, pô, eu não vou entrar no circo do Kamikaze, porque de repente eu não saio. Saio. Pago pra entrar, resta pra sair. Então tinha gente que tinha medo de entrar, tinha gente que passava no evento e achava que era pago. Pô, eu vim pro evento, eu vou pro circo. Tinha gente que achava. Ainda vou pro circo. Via assim, pô, não vou entrar lá, é um circo, deve ter o quê lá? Palhaço, né? Então tinha aquela coisa. Aí eu resolvi tirar o circo e montar um palco. Realmente para mostrar ao clube. Aí, esse palco funciona como o palco para vocês apresentarem as bandas, para ter diversão e também para ter algum tipo de orientação, palestra, alguma coisa assim? Não, lá é Essencialmente cultura. essencialmente shows de rock, na verdade. O que acontece? O espaço lá do Kamikaze, que é uma área hoje de em torno de 4.000 metros dentro do Moto Week, ele é um espaço locado. Mas assim, a parceria com o Moto Week já está tão evoluída que para o futuro, né, eu e Pedro lá, a gente está trabalhando bem alinhado para esse ano o palco Kamikaze já é um palco oficial do evento. Inclusive, quando começar a sair as mídias do evento, em rede social, etc., ele já vai ser apresentado como um dos palcos oficiais do evento. É o segundo maior palco, né? E o único que tem realmente aquela característica mais de palco, de estrutura de palco, tirando o palco principal, né? Então a gente funciona lá. Já era, né? Já era mais ou menos assim, né? O layout e tal, já era um palco grande. E nessa estrutura desse ano tá muito maior? Não, na verdade aquele palco, quem levou fui eu há 2 anos atrás, né? Ele já saiu do circo e foi para ele. Um palco com estrutura, ali naquela estrutura Q30 básica, né? Sim. Mas já era grande, não? Já era um palco bom. Já era um palco bom. Desde a primeira vez que eu montei, Sim, já era um palco bom. Claro. E assim, é um espaço que a gente... É um palco independente, só que atualmente, pelo entrosamento que o espaço está tendo com a produção do Moto Week, está integrando muito. Legal. E está sendo uma parceria, na verdade. Inclusive, nesse ano, o Moto Week vai fazer parte da produção do palco, com layout, painel de LED, legal. Espaço. Nossa, o espaço do instagramável do Moto Week dentro do espaço Kamikaze. Então, só que se tornando palco oficial, a curadoria das bandas ainda continua com vocês? Sim. Ah, legal. Completamente legal. Independente. Legal. Kiko, fala para nós um pouquinho, já que você falou, já que lá o palco Kamikaze está tão maravilhoso assim, e você já participou de tantos outros palcos tão maravilhosos, me fala aí o que tá aí na linha de produção. Cara, tem muita coisa na linha de produção, né? Mas estava falando sobre rock and roll, e rock and roll remete ali à minha essência, né? Eu comecei cantando e tocando rock, né? Em algumas bandas e tal. E gravamos um EP
E depois dessa gravação do EP como banda de rock, depois eu comecei a fazer produção de hip hop, no qual, quando nós nos encontramos, cantei algumas músicas, ele falou, eu conheço a sua música. Isso, e vai cantar aqui logo mais. Tá na manga. Tá na manga. Em 2007, né, teve a premiação dessa música, melhor música do país na categoria hip hop, né, música negra e tal. Lancei um álbum autoral em 2010, que teve outras músicas que tocaram também. E ao mesmo tempo, trabalhando entre a carreira autoral e as produções musicais, né. E aí gravei um DVD autoral meu também, no Teatro do Sesc. E a partir dali, daqui a pouco, a família começou a desbrochar. Aí os filhos começaram a cantar, os irmãos começaram a cantar. Pode falar de todos, mandar salve, pode. Pois é, aí a gente começou a fazer muita coisa, né? Montou uma empresa de eventos e a gente, hoje, na linha de produção, né? Que a gente terminou de lançar agora, foi o trabalho da Dani Machado, que saiu agora, o lançamento foi agora na semana passada, foi belíssimo, assim, no Clube do Choro. E eu sou suspeito de falar, né? Mas o álbum tá maravilhoso. Teve o lançamento agora no dia 23. Se não me engano, Brasilidades, né? Brasilidades, é. É uma mistura de brasilidades, samba rock, samba, bossa, um pop, né? Muito groove, muita coisa legal. A Dani é uma compositora espetacular e fui muito honrado de poder fazer esse trabalho agora, né? E os músicos? Os músicos Pode falar deles aí. Os músicos desse trabalho foi uma galera bem da pesada, assim, né? Do álbum tiveram... Eu falo que ela conseguiu reunir aí os melhores estúdios de Brasília, né? Um dos melhores teve... A gente trabalhou no Orbs Studio. G2D fez a parte de edições, que é do Gregory e do Daniel, né? A Lampinho, fizemos gravações lá, mixagem e masterização da Lampinho. E os músicos foram, assim, dos diversos. Baixistas, Lucas Pimentel, que está até hoje no projeto, né? Sandro Jadão. E Oswaldo fez participação também. Baterista teve Bruno Duarte, que tocava na Rock Beat. Lucas Pimentel fez baixo também. Guitarras, Todd Henrique. Eu fiz algumas guitarras também. Os teclados foi eu que fiz, mais as programações. Os metais, enfim, Paraíba, Adil, enfim, back vocal Thay Lima, a Lloyd, do Nat Roots. Enfim, foi um time muito da pesada. Bateria foi Bruno Duarte e Lucas Pimentel, que fizeram a batera. Que legal. Então foi um timaço, assim, um disco lindo. Já no lançamento agora, né, Carlos Pial, percussionista maravilhoso, um dos melhores, Richelme Oliveira, é muita gente, né, mas tô lembrando aqui pra Brasília ainda é um celeiro de... Ainda bem que foi poucos músicos, né? A Lloyd que eu te falei mais cedo. Sim. Que ela era back vocal do... A Lloyd. A Lloyd maravilhosa. Muito ela. Maravilhosa. As duas, né? Ela e a irmã dela, a Lloyd e a Robenita ali. São muito maravilhosas. E foi um disco espetacular. Já no show de lançamento, foi Tuca Lima na batera, Lucas Pimentel no baixo, Marquinhos, né, fez a guitarra, e eu violão e o Patrick, saxofone. Um salve pra toda essa galera aí da música. Salve pra todo mundo aí. Brasília. Foi um prazer, foi muito legal. Da música. Sai alguma coisa aí, Alexandre? Será? Rapaz, eu já pedi uma. Tá, dos trabalhos da Dani, né? Tipo assim, eu vou fazer algumas aqui, umas músicas minhas, por exemplo. Se a gente tá falando sobre chapada, esse tipo de coisa, tem uma música minha que é mais ou menos assim, ó. Oh, não, oh, não, oh, yeah. Mergulho no céu do azul do teu olhar, fui fundo e me afoguei. Te vejo em Veneza ou de frente pro mar, tu és linda em qualquer lugar. Parece um sonho, mas você é real. Me perco, me escondo. Miragem escultural, tons ou bem Vinícius, Chico, Djavan, poeta algum conseguiria ver como eu te vi. É impossível descrever tanta beleza junto à forma essa que te fez.
só fez você. Nem mesmo a praia de Copacabana, Guarujá, Riacho dos Caldas Novas, Irajá, de Parnaíba, Fortaleza pra Salvador, em Praia Grande eu relembro nosso amor. Boa Viagem, Piedade, Ilha do Amor, nas cachoeiras da Chapada, em São Jorge eu vou. Porto Seguro no escuro do mundo, um beijo profundo, fui fundo no mundo, não mudo minha rota, amor. Oh, amor, oh, amor, não mudo minha rota, amor. Oh, oh, oh. Sereia do mar, sereia do mar, sereia me conquistou. Sereia do mar, sereia do mar, sereia me conquistou. Show de bola. Que É isso. bom demais ouvir música Essa é uma boa, daquelas né? músicas que sai assim de repente. Pei. Isso é música do Cerrado. Música do Cerrado, Que música do massa, Cerrado. cara. Que legal. Viajando, fui pra fazer um show em Recife. E aí as coisas foram inspirando. Depois voltei, fui pra Chapada, fiz mais outro pedaço. Aí foi. Vocês acham que Brasília é difícil de sair? A gente sempre volta? É, cara, tem isso, O né? que você acha, Tem Marcelo? isso. Eu já tentei fazer Porque isso. o Marcelo sai daqui, aí vai lá no Atacama, aí ele fica morrendo de vontade de voltar. Cara, quando você volta é um espetáculo. É. Comer, né? Porque lá fora você não come, né? Tipo É de comida que verdade. o pessoal come lá é impressionante. Mas Brasil, quando você volta pra. Teve um período que eu país de novo. tentei me inserir em São Paulo. Eu ficava mais em São Paulo do que em Brasília. Minha família morava em São Paulo. E eu ia por conta da música, né? Estourou, Castelo de Madeira, a gravadora de lá. Então eu ia lá, passava um mês, 3 meses. Mas voltava para Brasília. Cara, agora eu não tenho conseguia. uma. Pode não ter. Vamos Claro, aqui. lógico. Eu tenho uma Bate-papo. curiosidade de músicos, de profissionais como você. Como você vê hoje e como você vê essa questão de espaço para músicas mais trabalhadas, mais com esse tipo de arranjo que você faz, com essa pegada mais MPB e tal, diante desse cenário que agora o pessoal está fazendo música por inteligência artificial. É, cara. E aí tem aquele produto já aquele enlatado, aquele natado ali pronto. Como é que tá essa questão de espaço para E é legal você falar isso, que é uma pergunta que a gente sempre faz. A gente sempre conversa, né? Exatamente. A gente, outro dia, eu e Alexandre sentado aqui, fizemos uma música na inteligência artificial. Sentado aqui, em 10 minutos. Demos o tom, falamos o que era. Vocês vão fazer uma música para... Tá funcionando assim. É. O pessoal dos outros segmentos está fazendo isso, cara. Aí depois da música pronta na IA, aí eles trabalham alguma coisa ali e tal, né? Ou copiam um arranjo ali. E é uma pergunta que a gente faz mesmo, e foi legal você tocar nesse assunto. Olha só, essa música sintetizada, ela é algo que, tipo assim, o que eu penso, né, de produção, enquanto nós fizermos músicas para seres humanos, o espaço da música bem escrita, bem vai funcionar. Mas a gente não pode ignorar o mercado que está aí, é uma realidade. E não tem utilizar talvez a ferramenta Sim, para ajudar. utilizar em pró, eu acho que é muito bom. Por incrível que pareça, eu acho até interessante quando começa essa enxurrada de músicas sintetizadas, porque é muita coisa gerando ao mesmo tempo. E isso, quando você faz uma produção, a sua pergunta, uma coisa mais orgânica, mais sintética, ela se diferencia. Sim, mas está tendo todo. espaço. Tem espaço. Eu acho que Claro. a questão do espaço é o seguinte: se você for pela mídia tradicional, você vai ver que as músicas hoje em dia elas não podem passar de 3 minutos. Seja nas plataformas digitais, uma introdução não pode passar de 15 segundos, porque a gente o tempo todo, é muito rápido. Sim. Ninguém consegue mais escutar um álbum todo, né? Ninguém escuta Mas mais o seu trabalho Stairway você to tá Heaven levando até o isso em final. consideração? Eu acho que a gente leva em consideração em partes. Quando eu estou produzindo, o que eu busco fazer? Eu busco tirar do artista, né? Quando eu sou artista, é buscar da música ali como se fosse uma novela. É buscar os personagens, tem que contar alguma coisa. A música tem que ter alguma coisa, pulsação, ele tem que te pegar em alguma coisa, né? E quando eu vou produzir algo, eu penso o seguinte, cara, essa música precisa ser verdade. Quando você grava a verdade, as pessoas sentem verdade. Por isso que tem essas músicas que passam, atravessam gerações e estão aí ao mesmo tempo. Se a gente pegar, por exemplo, a música de axé, as músicas de axé mesmo, elas têm anos e anos sem músicas novas. É sempre tocando as mesmas músicas. Pegar os clássicos de rock and roll, são as mesmas músicas, né? É difícil você pegar um clássico de rock and roll,
produzida 2 anos para cá, né? Assim, Produzido 10 anos para 10 anos, cá. você pode colocar. Não tem. Sim. Então, isso me anima. Sim. Porque, por exemplo, quer dizer que a enxurrada de coisas artificiais, elas realmente só valorizam mais uma música bem feita. Porque quando você vai buscar algo na fonte, você vai aonde? Você vai ter que beber lá atrás, não tem como, né? Mas também não podemos ignorar que é uma realidade. A Cara, tecnologia é tão tem bom. que usar em pró, por exemplo. Antigamente, para fazer uma produção musical, você tinha que fazer um projeto gigantesco. Você não tinha acesso a fazer pré-produção, você tinha que ensaiar com a banda, compor. E no estúdio era 3, 4 valendo praticamente. Hoje em dia, todo mundo tem acesso Cara, fazer a uma IA pré. hoje equaliza o estúdio para você. Você aperta um Tudo. botão, ela equaliza o estúdio, ela lê, né, os parâmetros de medida, de altura, de profundidade e equaliza. Me, né? me Voz. lembrou, o tema me lembrou uma coisa. Eu vinha da Argentina mês passado e parei para dormir numa cidade chamada Vila Maria. Fica mais ou menos, acho que uns 1000 e poucos quilômetros de Foz do Iguaçu, na Argentina, né? E eu fiquei impressionado, cara, que tava tendo um festival numa praça pública, bem montado pra caramba, um palco bacana pra caramba. E uma galera nova, uns meninos novos, tocando bem orgânico mesmo, música, assim, de primeira qualidade, cara. De primeira qualidade. Fiquei pensando, pô, no Brasil a gente não vê isso, cara. A gente não tá vendo mais isso, entendeu? Mas Os olha, jovens se reúnem. Inclusive, uma coisa que me chamou muita atenção, eu não vi álcool no público. Então não tinha o álcool. Alexandre Estavam pode até... construindo música, né? Estavam consumindo música, aí um lanchinho, os jovens ali com um lanchinho, uma coisinha. Coisa que eu via no Brasil quando eu era, sei lá, adolescente. cara. mas o Alexandre Aí eu pode fico falar pensando, isso com cara, propriedade, porque ele cobre muitos eventos. Tem uma moçada nova que tá buscando lá atrás coisas boas. Você acha? Eu acho. Tá voltando. Tá muito ainda, vamos dizer assim, Incipiente. embrionário ali. Mas o movimento já está começando. Existem no mundo underground que eu navego muito também nessa cena e eu vejo muitas bandas novas surgindo. Então, Na verdade, o que a gente assiste é o seguinte, que a coisa só começa a melhorar quando piora muito, né? Então ela piora até chegar num ponto que não tem mais Mas pra onde tem jeito de piorar, aí piorar? melhora, né? Tem jeito de piorar? Ainda tem jeito de piorar. Em tudo aqui, né? O que eu vejo, assim, nessa questão é o seguinte. Hoje eu defendo a tese que música ela é um campo de energético, sabe? Se você consegue vibrar naquela energia, as pessoas vão conseguir se conectar, né? E eu acho que a IA não consegue fazer isso ainda. Ela não consegue... na verdade, é um banco de dados que pega tudo ali. Quero isso e isso. Ela pega e joga ali e pronto. Não tem alma. Não tem alma. Parada mas não tem É como alma. ele falou, às vezes você está num lugar viajando e você vê as pessoas tocando ali com a essência e fala, caramba, não tem álcool, estão tocando, porque está na essência da música em si, né? Aí depende muito, quando a gente fala da música midiática, né, o espaço na música midiática, essa talvez esteja cada vez mais enlatada, mas a música em si, que nem você falou, os movimentos alternativos, eles estão crescendo de uma forma, a gente não vê tocando aqui, mas eles são gigantescos. Fui num festival lá na Chapada, fiquei abismado. Lotado, as pessoas cantando várias músicas que eu nunca tinha escutado, com a energia E gigantesca. a faixa cantando as etária letras. da galera? A faixa etária é boa, sei lá, de 50 anos até, sei lá, 27, 25. E aí a gente pessoas via, novas. na época de um Chico Sainz, que fazia a música lá da Palafita, né? E a gente vê isso aqui na Ceilândia, a gente vê isso em Planaltina, a gente vê isso em Águas Lindas. Cara, né? mas o que me Mas não preocupa- chega, porque hoje a galera, eu acho que está preocupada com o like. Está preocupada com a visão. E esses Bom. movimentos também, eles acontecem num campo muito privado. Eles mesmo não divulgam tanto porque não querem que outros tipos de pessoas estejam Mas, estabelecidos. mais ou menos o que eu ia falar, porque o que me preocupa realmente, porque esse tipo de cultura não chega para a juventude hoje em dia. Não chega na internet, não chega nos grandes meios de comunicação. Aliás, o maior meio de comunicação hoje é a internet. E não chega esse tipo de cultura. Exato. Então, como eles vão gostar de uma coisa que eles não conhecem, Isso. nunca viram? Essa geração de agora, o que eu vejo? Nós somos até privilegiados, olhando por um sentido positivo, porque nós conseguimos pegar
a transição da transição. coisa, né? A gente conseguiu pegar vinil, cassete e tudo mais. Tudo. E essa geração agora não sabe nem Não o que tem. é isso. Sabe o que Então é uma coisa nova. É como, tipo assim, é uma mudança gigantesca de geração. Como nós temos essa... Então a gente compara, mas é uma geração que se você perguntar assim, sabe o que é cassete? Hã? Eles não sabem, eles realmente não conhecem. Então, tipo assim, então não é nem necessariamente, tipo assim, uma cultura que não chegou. É que realmente é completamente desconhecido. O mundo digital atual e o mundo analógico que Mas a preocupação não é nem exatamente a forma que as pessoas vão ouvir aquilo. É o que realmente as pessoas ouvem. Mas Não vamos que dar seja uma no- moral pra galera que tá fazendo coisa boa. E tem muita galera jovem fazendo sim. coisa boa. Vamos dar uma moral. Não tá aparecendo? Pode ser que não. Vai aparecer. Não desistam. Mas Então, eu esse é o concordo. recado Mas eu que nós concordo temos com que ele dar. no seguinte, quando se faz muita coisa ruim, as boas elas sobressaem. Sim. Então eu acho que tá chegando uma nova geração E de essa é a coisas moral que a boas. gente tem que dar pra essa galera. Não desistir. E, você, fazer. e fazendo tá as chegando. coisas boas, você também eleva o nível, né? Sim. Então, tipo assim, é uma cadeia que E puxa você... o outro que quer chegar lá, que quer Isso, fazer vai igual, puxando e É. tal, dando oportunidades. O mercado, ele tem que funcionar de maneira amistosa, né? E não competitiva. Principalmente na música, tem que ser amistoso. É competitivo pra caramba. Muito, muito. Marcelo, Diga aí. você fique à vontade, sem polemizar, e fala do jeito que você quiser falar. Ah, E você tem o critério para falar. Como é que é a captação de recursos para você montar essa estrutura toda? Como é que você monta uma estrutura tão grande? Provavelmente tem que ter apoio, ali a mensalidade do motoclube. Como é que sai isso aí? tá, vamos lá. Questão meio polêmica aí também. Fique à vontade. Porque assim, é curiosidade do pessoal também. Inclusive eu tava, ano passado, eu tava fora do palco Kamikaze lá e tal. E aí eu tava aqui e vi quando o pessoal de outro clube que eu tava de costa pra eles, né? Aí um falou pro outro, pô, aí tava o palco rolando lá, falou assim, pô, clube que tem dinheiro é outra coisa, né? Aí tava o palco e tal, eu pensei, é outra coisa. Mas por quê? Na verdade, quem patrocina aquela estrutura de palco sou eu mesmo. Não vem recursos exatamente Externo. do externo. Então, somos nós, né? Eu em parceria com o clube, mas aquela Mas porque estrutura... você não quer envolver, por exemplo, uma emenda parlamentar e não misturar as coisas? Ou porque ninguém ainda se manifestou em ajudar? Ou vocês não procuraram, por exemplo? O que acontece? O espaço lá ele não pode ser monetizado. Só entra no espaço com recurso e com a visibilidade os patrocinadores oficiais do evento. Né? E como o nosso espaço é um espaço independente, então a gente tem que bancar tudo. Por isso que vocês estão buscando essa parceria com a produção do evento. Também. Que é óbvio que é legal fazer. Também. Então aquela parte ali de palco, som, luz, toda particular, né? Então, O clube concorda 100% com isso? E de estar lá, de gastar esse dinheiro lá? Porque tem uma assembleia, não? mas assim, eu acho que eu não fui bem claro. Quem gasta o dinheiro lá sou eu mesmo. É seu o dinheiro? A estrutura é minha. Você quer gastar dinheiro com o nosso... Não, mas Ó, Se também quiser me investir candidato aí. também, viu? Por favor. a estrutura, Banda, nós temos aqui ó, um site. ó. Tem o Kiko aí, ó. Vontade, a viu? estrutura lá é minha. Palco, som, luz. Rapaz, nós trouxemos um cara certo pro podcast. Então, assim, é verdade, eu ofereço isso para Legal. o clube. Ótimo, Né? que ótimo. E aí o clube E é muito entra... honrado isso, né? Mas aí o clube entra com uma parte também de valores, Sim, que é sim, considerável sim. também para pagamento de banda. Né? Então a gente faz os contratos com as bandas e a gente paga um cachê para cada banda, né? Uhum. Mas o clube entra também. E eu acho que pelo menos a grande maioria do clube hoje concorda com o que está sendo feito, porque a visibilidade para o clube é muito grande. Muito. Muito grande. Por exemplo, eu estava, como eu te falei, eu viajei mês passado. Eu estava lá no Paraná, estava descendo para a Argentina, estava no Paraná, parei num posto de combustível em Cascavel para abastecer. Fomos eu e um amigo, também Kamikaze, né? Da diretoria. E aí eu parei para abastecer, encostou um grupo de motociclistas, aí veio falar, pô, Kamikaze, tal, de Brasília, de Brasília e tal.
eu tive lá no palco de vocês, pô, bacana pra caramba e tal. Quer dizer, aquilo ali ficou... Os caras são do Sul, né? Eles eram de fora e tal. Então, onde a gente chega, tem sempre alguém. Assim, E é a uma repercussão irmandade, é muito de boa. verdade. A gente eu é já motociclista notei também, isso. Kiko. É Já uma não- A comunidade. gente muito já viajou isso. de moto e é uma irmandade. Isso. Você para, cara, no acostamento, não é nada. Você só tá parando pra esticar as pernas. Quem passar de Parou moto, no carro. para. Ah, sim. Acontecer alguma coisa, se quer um apoio, tá tudo bem. Pois É isso muito legal maravilhoso. isso. E a gente tá trazendo isso pra música. A música tem que ter essa irmandade. Precisa ter, de verdade. E é legal ter. E é uma curiosidade também. Vocês, além desse palco Kamikaze, tem alguma outra produção fora? Por exemplo, um encontro em algum lugar que vocês têm essa estrutura, essa produção? Vocês... Tem o nosso aniversário. Que é quando? 12 de outubro. Então, dependendo de que dia da semana cai o 12 de outubro, a gente faz um pouco depois, no E sábado. aí tem uma no- pergunta também que o Alexandre falou. O Alexandre pediu. No aniversário, todo mundo toma banho lá no Kamikaze? Todo mundo toma banho pra ir lá. Chega lá, lá. É só curiosidade, né? Rapaz, te traz esse de menino, né? Traz esse de menino. Já desmistificou, todo mundo toma banho. Todo mundo toma banho. Não, é engraçado, né? Esse medo que você comentou. Por isso que eu comecei a rir. Eu falei, gente, eu também tinha isso e eu não sei porquê. Mas eu acho que é menino, o menino tem. Quando a gente é menino, a gente tem medo das coisas e tal. A gente desmistifica Faz isso. parte. Igual um Porque, mito assim, os saco, caras né? são Já feios, pensou um né? menino As hoje lendas, assistindo o lendas. show do Kiko? Vai ficar com medo, pô. Como não ficar, né? Como não ficar? Os caras são feios por natureza, né? Pois é, aí- Os caras, e, assim, o estilo, barba, né? Barba, e o estilo dos caras Cabelão, ali. aqueles capacetes de caveira. Tá, E realmente tem alguns eventos que a gente participa e tal, igual foi agora, tem 2 semanas mesmo, a gente participou de um evento aqui no Goiás. Aliás, desculpa, foi em Uberlândia. Foi em Uberlândia, chamado Mototrem. E aí é numa estação abandonada de trem, no meio do mato e tal. Então você passa 3 dias lá e realmente não tem banheiro, não tem banho, não tem nada. Viver aquilo ali. É. A experiência. Cara, eu queria isso na música. É muito legal, é muito legal. A gente que é motociclista sente isso, que é legal. E aí quando eu convidei o Marcelo, eu falei assim, pô, mas nós vamos falar um pouco da moto e tal. A preocupação dele também era falar da moto. Eu falei, claro, Lógico. claro, porque o encontro de moto toca rock, toca música boa. A gente fala de moto que é a irmandade. Então, assim, e o podcast é E isso. a gente que é de motoclube, né? A gente quer sempre mostrar para as pessoas como funciona, como é, né? Sim. É até para desmistificar, igual Sim, fez sim. agora, né? A gente bateu um papo bem legal, conhecendo como é que é a estrutura, a organização, Sim. diretoria, né? Tem toda uma divisão ali, né? Pessoas responsáveis. Tem uma por divisão de cada área. tarefas Tipo ali. assim, é largado, mas não é muito, tem? Não, atualmente o Kamikaze, inclusive, é bem organizado. Muito. Muito Verdade. organizado. E tem que ser, senão não dá Tem uma certo. sede própria que a gente Tem que ser adquiriu. transparente, tem que ser organizado. É. Tem que ter um pulso firme, E né? Pra vocês têm organizar. produtos também, trabalham com produtos, tipo colete, camiseta do grupo, aí tem que comprar, tem que ser só Tá, o que associado, aí que acontece? chama, O né? que acontece? A gente tem alguns problemas hoje em dia de coisas que aconteceram em gestão passada. Então, outro dia eu estava em casa, passou no DFTV lá, tá a repórter lá, dizendo que motociclista passava naquela passarela lá, pegava a moto e passava na passarela e tal. Aí ela tá lá fazendo entrevista, vem um cidadão com a camiseta Kamikaze. Então ele tá todo vestidinho assim, colete e tal, só que colete liso, sem ser do clube, e com a manga Kamikaze, escrito Kamikaze. Aí isso queima muito e tal. Então atualmente o que a gente faz? Todos os produtos que são direcionados ao público externo, que geralmente são camisetas, ou algum apetrecho, tipo copa, alguma coisa assim, eles não têm logotipo oficial. Então, por exemplo, camisetas MotoWeek. Até fazer uma propaganda agora aqui. A gente vai vender camisetas MotoWeek. Então tem uma arte bem bacana na frente e tal. Para os membros tem inscrição Kamikaze na manga. Para os não membros não tem. Entendeu? Ah, Então, entendi. mas Tem uma antigamente diferenciação. não era assim. Antigamente era mais... A gestão anterior entendia que tinha que colocar o nome realmente do clube. Divulgar. E a gente já tem esse tipo de problema que eu narrei hoje em dia. Então, Essa preocupação é importante. tem cuidado com a produtos... marca, né? Tem que ter cuidado. Kiko, é polêmico o que eu vou te falar, Opa. mas é necessário. Isso é bom. Nós também somos músicos, né?
E a gente está aí na noite fazendo um som de qualidade. Hoje é possível viver de música? Eu posso falar para você que em Brasília é um dos lugares que as pessoas ainda estão vivendo de música. A realidade Brasil afora está bem difícil para um músico que trabalha na noite. No Rio, em Salvador, bem difícil. O cachê é muito baixo. Assim, o que a gente recebe em Brasília tem lugares que é quase que o dobro. Aqui em Brasília, quer dizer, aqui em Brasília é quase que o O dobro. dobro do que se São ganha Paulo. hoje. Sem tocar valores. Mas então, assim, Brasília, acho que chegou o momento de estar inchado o mercado. É muita gente para pouco espaço. Você diz E- população ou músico? Músico, acho que Muito músico? tem muito músico, e eu acho que cada dia que passa, cada vez mais, a nossa classe não tem reajustes. É isso que eu ia comentar, cara. Não tem reajuste. Eu te falo, o cachê do músico chegou em R$ 200. Cara, acho que tem anos que qualquer lugar, R$ 200. Não, É muito complicado isso, de verdade. Então não, Você sabe não por tem quê? reajuste. E aí nós estamos aqui para perguntar, e eu ouvi vocês, mas eu queria fazer só esse recorte. Todas as profissões, você se forma, você se especializa, você faz uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado. Você estuda a vida inteira, né? O direito você tem que atualizar com as jurisprudências, né? As súmulas que estão aí se movimentando. O médico tem uma nova forma de fazer ali um ponto, uma cirurgia, um procedimento. O músico também, o músico estuda a vida inteira. a vida inteira. O músico vai tirar uma música, vai compor, ele tem que estudar pra caramba. Ele não fica só ali na escola de música, ou no UNB, no curso de música, ou onde for que seja. Ele estuda. E você estuda uma vida inteira, né? Para fazer bem feito, você tem que estudar muito. Você estuda muito para fazer tua produção lá. Você não fez lá o Clube do Choro, você não produziu o CD da Dani. Legal, você estudou muito, você pensou muito, você ficou sem dormir, você teve que se inspirar. Não é isso? Então, assim, você acha que... O que a gente precisa de fazer para valorizar, para o povo entender que o músico é valorizado? E aí eu remonto lá no começo do futebol, né? Pô, minha filha vai namorar com um jogador de futebol, né? E hoje não. O sonho de muito pai é que o crush seja um jogador de futebol, né? Porque virou uma moeda de mercado. Eu acho que tem dois lados nisso. Assim, fazendo um pouco do advogado do diabo, tem dois lados nisso. Importante. Existem músicos que eles estudam uma vida toda. Ele vem muito pela questão do talento, que às vezes é nato, a pegada ali. E ele começa a tocar e ele se acomoda muito dentro daquela linhagem, né? Pra gente ver assim, hoje eu estava vendo diferenças, né? Existem músicos espetaculares, gênios, que estão sem tocar. Existem músicos medianos que estão tocando pra caramba. A gente fala, mas por que isso está acontecendo, né? Aonde pega isso? Tem músicos que às vezes que não tem release, que não tem storytelling, que não se enquadra dentro de um projeto cultural. Se você vê, tem festival no Brasil todo acontecendo o tempo todo. São poucos músicos que às vezes têm a capacidade, ou bandas, enfim, de participar de festivais. Sabe, nós temos uma ordem dos músicos que não funciona para nada. É isso que eu Cara, ia te falar. Então, eu tipo ia assim, tocar Eles nesse deveriam estar assunto. fazendo isso, Sim, né? exatamente. Alexandre, vamos trazer alguém da ordem aqui pra gente conversar. Pois é. Vai ser meio polêmico, É viu? porque, mas É uma seria boa. maravilhoso. É. Porque, por exemplo, todas as profissões, existe uma representação, existe uma Exato. Eu ia tocar nesse assunto, porque é o seguinte, A ordem, né? a ordem. A ordem pra que acontece? ordenar, Não, e receber. tem plano exato. de saúde, propor. tem assistência, Tem tem tudo, músico. Não, aí hoje a advocacia ainda é valorizada, muito se deve à ordem dos advogados do Brasil, a OAB. Então, assim, a OAB ela tem força jurídica, ela tem força legal e ela funciona muito bem para proteger a categoria dos advogados. É o que eu não vejo na Ordem dos Músicos do Brasil. Eu cheguei a fazer uma carteirinha uma vez da OMB, aquele testezinho que tinha lá, acho que era lá no CONIC, né? no Você Conic mesmo, meu Deus do céu. fazia, tirava a carteirinha e tal. Terrível aquilo. Cara, pois é, mas eu não vejo a ordem funcionar. Não existe, cara. É uma pena. É uma pena. É uma pena porque, por exemplo, se você for ver, às vezes as pessoas falam assim, cara, uma vez eu tive a oportunidade de falar com um cantor
E ele falou assim, um cantor bem famoso já, tal. Pode falar o nome. Inclusive até comentamos sobre isso. Na verdade, a gente falou com um sanfoneiro famoso, que como é que é o nome dele? Que de Goiânia, tocou com o Amado Batista, inclusive, quando eu encontrei ele. Ele tinha o Porcão ainda. Ele falou, cara, uma das profissões que mais dá dinheiro, assim, é boi, músico e droga. Falei, música? Música? É. Aí quando ele me mostrou uma Pra realidade... deixar bem claro que a droga não é profissão. Não é, né? pelo amor de Deus. Não é profissão. Foi, É, não é profissão, claro, para hein? deixar claro, né? Deixar claro. Na Os verdade, profissionais da droga são sendo presos aí. estão indo presos. O que ele quis dizer... E aí a netinha do nosso ilustre advogado, presidente do Kamikaze, vai ouvir o podcast, vai Tem que falar assim, deixar... tem, onde é que eu me por favor, formo em droga? Tem que deixar claro. Tem que deixar claro. Foi meio que... Na verdade, ele falou uma coisa esporádica, assim, né? Falou as profissões- claro, as- eu as entendi. coisas que dão Então, dinheiro. dinheiro, né? Eu entendi, é só pra livrar Não nossa são, barra aqui. não são profissões, tá? Não são É só pra livrar profissões. nossa barra aqui, né? As coisas que dão dinheiro. Não são profissões. uns negócios As coisas aí que dão dá dinheiro. Como a gente não edita nada aqui, a gente fala mesmo que tem que ser Então, dito. mas é importante, É. é importante dizer mesmo. Sim, mas aí como é que é? Qual E era aí a eu falei teoria assim, dele? mas como assim, cara? Aí ele falou assim, cara, tem músicos que tocam 3 horas na noite e ganham R$200, R$400. Tem músico que toca as mesmas 3 horas e ganha 500 mil, R$1 milhão. Ah, mas não são músicos, né? Não, são músicos até, não vou falar piores, mas músicos que, por exemplo, se você vende alguns shows de alguns artistas, tem artista que chega com voz e violão e ele ganha R$200 mil. Tem banda que toca que não ganha R$50 mil. Então, o que ele quis dizer? É que, tipo assim, se você consegue trabalhar na música como empresa, como projetos, projetos aqui, uma empresa trabalhando dentro de projetos prefeitura, projetos governamentais. Mesmo porque o shows. poder público ele tem verba para isso, Tem destinada para isso. Exatamente. Inclusive, quando não gasta, tem que devolver. E são muitos. E aí o que acontece? Os músicos, uma grande parte dos músicos, eles estão aquém disso tudo. Eles não conseguem nem... Eles não sabem, verdade. eles não conhecem, eles não têm release material para entrar dentro desse E projeto. às vezes o cara não tem nem condição de fazer porque não tem tempo. Já não tem competência porque estudou a música a vida inteira e não fez um curso, por exemplo, de marketing, publicidade, para se promover. Mas não é uma questão de tempo, não. Segundo que ele não tem tempo, cara. Que eu te falo isso porque a gente também toca com alguns músicos que tocam todo dia, mas tem que botar o leite dentro de casa. Se ele parar para fazer outra coisa, ele trabalha num trampo de 8 às 18, aí mas de 20 às 23 ele toca, e às vezes ele não tem tempo. E aí onde entraria um Mas o que o assessoramento. Kiko, Sabe como foi minha história? Pode falar. nesse ponto aí, a questão é achar o caminho das pedras. Vou contar a minha história própria. Há 20 anos atrás, eu já era produtor musical, desde o tempo das bandas. Gravava, tocava, e eu ia nos estúdios e gravei assim, em torno de 20 álbuns, produzindo assim. E naquela época, o dono do estúdio era o produtor musical. Então as músicas ia participar de alguma premiação, e quem ganhava o mérito era o dono do estúdio, que muitas das vezes ele mixava, mas ele não era o produtor. Eu não me importava do meu nome ter produção musical, não. Eu não me importava de aprender a mexer nos programas. Tipo assim, eu queria só tocar, beleza. Eu não quero só tocar. Eu queria, me pagou meu cachê, tá tudo certo. 20 anos depois agora, eu falei, cara, se eu tivesse estudado engenharia de som, programa, há 20 anos atrás, eu estaria muito melhor. E eu não posso culpar que foi por falta de oportunidade, foi por falta de interesse. Eu queria tocar. Eu não queria me profissionalizar, falar, caramba, eu sou músico, sou arranjista, então eu preciso ser um engenheiro de gravação, eu preciso entender de programas, eu preciso estudar às vezes aqui falta dentro. Que eu acho também, cara, é direcionamento. Porque às vezes é complexo você mesmo ter a sacada. Essa sacada a gente tem um tempo de maturidade, até porque questões biológicas, a nossa parte do cérebro, ela só é definida após os 21 anos. Então, como é que você vai ter determinadas decisões antes? Por isso que eu entro até no tema, às vezes, da pessoa fazer a faculdade, né? Você escolhe um curso, mas biologicamente você não está... A maturação ali da... com um processo de maturação definido. É que nem a gente falou a Por isso que questão da muita ordem gente dos roda. músicos. A ordem dos músicos. Se ela funcionasse,
ela poderia dar um direcionamento exatamente para essa galera que está começando. Porque Sim. os músicos são intuitivos. Isso. A gente estuda de forma intuitiva, toca de forma intuitiva, aprende de forma intuitiva e não tem uma instrução para o artista que está começando de falar bem assim, olha, vem por aqui. E o que você acha Segue. que precisa para a ordem funcionar hoje? Cara, O que você acha? São as pessoas que estão lá que eu acho que hoje seria, vou falar uma besteira aqui, mas acho que seria a gente se revoltar contra isso tudo e fazer acontecer. É porque Porque hoje se deixar por si só não vai acontecer. porque aqui chega um milagreiro hoje da internet e fala assim: você quer que a sua banda ganhe um cachê? Entra aqui, clica aqui, participe do meu curso. É verdade. Aí abre espaço para aquele cara, né? E a gente poderia fazer isso de uma forma organizacional, Sim. governamental, Institucional, né? institucional, né? Por exemplo, a gente está falando sobre o kamikaze, né? Se nós tivéssemos um kamikaze musical de artistas, um movimento, eu não conheço profundamente, mas eu Sim. pegando aqui por cima, um movimento que pegasse as músicas, as bandas, os artistas novos, vamos fazer parte desse movimento de uma forma genuína, né? E aí começa a vir um conhecimento e cada um poder se ajudando e vai acontecendo. Eu acho que seria, a ordem dos músicos seria para isso. Seria, Né? quando eu falo de direcionamento, eu falo justamente direcionamento de carreira. Por exemplo, entender que hoje em dia o músico, ele não é apenas músico. Não. Ele é um gestor, Uma ele empresa. Olha, ele tem que ser autodidata. Ele tem que se apresentar, ele tem que fechar o contrato, ele tem que trabalhar, em redes né? sociais, Então, ele tem que deixa ser eu o tocar no outro vendedor. assunto delicado aqui também, na sua área. ECAD. É outra situação Outro grande bem problema. que deveria... Porque assim, o ECAD tem arrecadação. Ele é um órgão federal, tem arrecadação. Se tivesse cabeças no ECAD que de repente pudesse direcionar isso aí, ajudar nisso aí, tem muito mais estrutura do que a ordem dos músicos. Financeira, estrutura financeira, né? cada dia que passa fica mais difícil. Para você ver, você chega em casa, compõe uma letra, compõe uma música. Você vai no estúdio, grava a música, arranja, mixa, masteriza. Aí você quer colocar aquela música para vocês ouvirem. Se você soubesse a dificuldade que é, você tem que conseguir um registro pela uma agregadora. Aí depois você tem que registrar na biblioteca pública. É um rolê gigantesco. Vai e volta para conseguir o ISRC, Sim. complicadíssimo. Aí depois para você conseguir liberação nas plataformas digitais, para você Tem que estar vinculado a um produtor. vinculado a uma produtora que aí tem que o ECAD, que tem que o SRC. Detalhe. Aí você divide que com quem é o produtor fonográfico da obra, que ganha a metade. E aí, aquilo que a gente fazia, manda rodar o CD, que você ganhava no seu CD completamente, esse bolo já foi dividido por não sei quantas pessoas. E é uma dificuldade para você conseguir mostrar a sua música. E para receber agora por ela, pelo ECAD, é muito mais complicado, porque agora, por exemplo, a plataforma tem que ver... Não, você só passa a ganhar a partir de X streams. Aí esse X streams é dividido, que vai para o ECAD, que vai para você e que nunca chega em você. Na verdade, você não está ganhando. Você não está ganhando. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. E nós temos muito papo para falar sobre tudo isso. E só temos pouco tempo. Infelizmente. Então nós vamos marcar, quem sabe daqui para frente, outro podcast para a gente falar dessas agruras da música, das produções. E como a gente já está começando a finalizar, como a gente diz no nosso show, começando a descer a ladeira para ir embora, queria ouvir mais uma musiquinha, né? Você vai pedir? Já Eu, que você se possível. Você falou para eu descer ia. a ladeira, então vamos subir a ladeira. Bora. Na outra vez, quando a gente teve a oportunidade de tocar junto, você fez um beatbox, eu gostei. Ah, é? Acho que foi legal. Só não pode chegar muito perto, né? É, Vai não, vou estourar. ficar até mais longe, mas hoje vai rolar. Vai rolar. Olha aí, isso é podcast Som Encerrado. São Subir a encerrados. ladeira. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira.
Milhões de brasileiros não tem teto, não tem chão. Eu sou apenas mais um na multidão. Não vá pra grupo com minha calça, minha peita, minha lupa. Se eu canto rap aí, não se iluda lá. Tô vendo a cena, vai chover e o rio vai transbordar. E meu castelo de madeira vai alagar. Isento de imposto, eu mesmo abraço com meus prejuízos. Natural sofrer se os cordões são indecisos. 1000 avisos, periferia desestruturada. 1000 moleque louco, no crime mostra a cara. Centenas de vezes ouvi a cena se multiplicar. Quando cheguei aqui não tinha ninguém, agora tem uma barra. Moleque louco, eu enfrentei um mundão de frente. Ausente em várias fitas, bandido feed crente mais no pente. Desilusão, dinheiro, mulher mais pra frente. Se Deus quiser mais resistente, a fé rumo ao centro. Calo nas mãos, multidões. Toda essa rebeldia reforça os refrões. Talvez você não saiba do herói que vive a guerra. Com a marmita fria, sem mistura, eu sou favela. Vivi a vida inteira pensando em fazer um regaço. Mas agora que conquistei meu sonho, aquele abraço mais não importa se são de terra, tem poeira. Realizei meu sonho, meu castelo. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce, sobe a ladeira. Sobe a ladeira. Castelo de madeira, sou o príncipe do gueto, só quem é desce, sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira. Castelo de madeira. Valeu. Com a bela música de Kiko É. e no beatbox. Isso aí. Legal, cara. Isso é o podcast Som Cerrado, é isso. A gente fala dos diversos assuntos, da moto, dos rolês, da música, do cerrado, das produções. A gente chama a atenção para coisas importantes, né? E deixa esse legado aí para quem quiser ver, para os nossos filhos, para nossa família. Sim. Queria agradecer imensamente por você ter Eu aceito agradeço, nosso cara, de convite. coração. Queria que você despedisse com as suas considerações finais Assim, e dizer que a gente vai estar lá, de uma forma ou de outra, ou lá no palco ou fora dele, a gente vai estar lá, curtindo o Kamikaze. E muito obrigado, foi um prazer ter você aqui. A gente igualmente, se conheceu há Adriano. pouco tempo, É, mas a gente se ligou de uma forma muito Sim, legal, sim, né, com Alexandre? certeza. Muito, Foi muito bom legal. ter recebido. Muito. pessoas boas e inteligentes sempre se conectam, né? Amém. Isso aí. Pois é, Kamikaze vai estar lá com o palco Kamikaze esse ano. Com mais apoio ainda, né? Queria agradecer aqui publicamente o apoio do Pedro, da Juliana, que são CEOs lá do festival. Um salve para eles. Salve. E assim, é uma vitrine bacana para as bandas que a gente coloca lá. É uma vitrine muito boa. Inclusive, já tive feedback de bandas lá, mais de vários feedbacks de bandas que tocaram lá, que depois que tocaram lá tiveram uma visibilidade, mesmo porque dá para produzir um material também, né? Sim. As bandas geralmente levam ali um fotógrafo, pessoal da mídia ali faz um portfóliozinho legal, que às vezes não tem oportunidade de fazer fora. Tem banda que não tem, bandas muito boas que não tem essa oportunidade por falta de espaço de tocar em outros festivais ali e tal. Então assim, é legal, tem um feedback legal. E esse ano estamos lá. Sim. Os shows vão ser sempre na quinta e sexta-feira, na sexta e sábado, que são os dias mais movimentados do evento. Mas o palco vai funcionar nos 10 dias de evento, né? Perfeito. Muito obrigado mais Eu que uma vez. agradeço. À disposição. Obrigado, Marcelo. Valeu. A gente queria agradecer essa experiência que a gente teve aqui, essa imersão, não é, Adriano? Que a gente pôde vivenciar aqui sobre empreendedorismo, sobre vários conceitos polêmicos também, Sim. que a gente conversou, rolês. os rolês, Tinha papo a aqui para motoca, viagem, muitas horas ainda, né? muitas, não, foi extremamente divertido. Compartilhar com você também Kiko Santana, que história. Prazer. Belíssima música que acabou de tocar aqui também, e dentre várias composições, Obrigado. né? E pôde mostrar aqui um pouquinho da versatilidade também, um pouco do MPB, agora no final o hip hop, né? Então, assim, bem legal. E a gente queria despedir desse programa, queria que você falasse também suas considerações finais. Tô muito, muito feliz. Como ele disse, né? Quando, tipo assim, aquele, já acabou, né? Mas muito obrigado aí pelo espaço, pra gente estar trocando essa ideia. Como a gente falou, é importante
conversarmos sobre isso, né? Já é uma grande mudança e uma colaboração também para que nossa classe ela fique cada vez mais unida, mais entendida, e para mim é sempre um prazer quando ser chamado e tocar nesses assuntos. Muito obrigado por tudo que você já produziu, já fez e ainda anda fazendo tão lindamente. Obrigado. Pela música, pelas pessoas, né? Produzindo. E com essas considerações finais, o podcast Som Encerrado encerra por aqui. Muito honrado de receber vocês. Até a próxima, né não, Alexandre? É isso aí, até a próxima. E Até a fique próxima. ligado nos próximos episódios. Tamo junto. Valeu.